Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindos a mais um webinar nosso de internacionalização de empresas, uma iniciativa da CNI, em parceria com o SEBRAE. Hoje nós damos seguimento a essa série de webinars que nós estamos fazendo. Nós já realizamos 10 em temas transversais de internacionalização e agora estamos fazendo análise, abordagens setoriais nesse tema. E hoje vamos falar sobre esse setor de software, tecnologia da informação, que ele é tão fundamental e tem se destacado nesse nosso contexto desse ano já, e é importante para a nossa economia, afeta todas as indústrias. Uns recados gerais, antes da gente dar início, é que perguntas podem ser enviadas aqui no bate-papo das nossas redes sociais, que nós responderemos ao final da apresentação. E para receber as apresentações e mais informações que vamos compartilhar aqui ao longo desse webinar, vocês podem se inscrever no site industriaglobal.com.br, nós enviaremos após a apresentação ao link e as apresentações que nós fizermos. Tá? Para falar um pouco desse setor, nós estamos aqui com a Cristina Meiko. Ela faz parte da Coordenação Nacional de Startup do SEBRAE. Estamos com o Guilherme Amorim, que ele é Head of International Affairs da Softex. E o Pedro Góes, que é CEO da Invent, ele vai nos acompanhar aí no final da apresentação, brindando um pouco com o caso da empresa dele, a gente ter também um relato da experiência de como é a internacionalização nesse setor. Tá? Então, passo aqui imediatamente a palavra para a Cristina, para fazer a apresentação para a gente. Bom dia a todos. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Obrigada, para os colegas que a gente vai estar compartilhando, fazendo esse bate-papo, e para quem está assistindo a gente nessa live, né? Eu vou falar um pouquinho sobre internacionalização, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Espero que já seja possível visualizar. Felipe, está dando para enxergar? Sim. Tá, perfeito. Então vou começar. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a questão da internacionalização numa ótica, né, de empreendimentos nascentes de base tecnológica. O que é isso, né? A gente define esses empreendimentos como startups. Então, eu não sei o quanto de vocês é familiarizado, né, com essa temática, mas no marco legal de startups que procura fazer uma legislação que beneficia esse tipo de empreendimento, existe uma definição, né? E aí eu preferi colocar aqui para que todos estejamos no mesmo barco. E nesse sentido, o marco legal ele traz que startup é uma empresa emergente, né, com o objetivo de um desenvolvimento ou aprimoramento do negócio. De preferência que esse negócio ele tenha essas características de repetível e escalável, né? E a gente entende também que a startup ela tem um foco em inovações tecnológicas. E quando a gente trabalha nesse meio de startups, a gente percebe que 60% dos empreendimentos eles são digitais, então eles acabam vindo de setor de TIC. Então eu queria trazer um pouco nessa parte de contexto e panorama a questão do Startup de Nome, que também eu não sei quantos estão familiarizados, né, com esse ranking, mas ele é um ranking que ele mapeia em torno de mais de 140 ecossistemas pelo mundo. E o que esse ranking ele mostra para a gente? Ele mostra a questão da atratividade daquele mercado para atrair investimentos e empreendimentos estrangeiros. Ele também demonstra o apetite de risco e de investimento, né, de capital. A questão também do quão o ambiente de negócio é favorável para a abertura de empresas, né, e atração de startups nesse sentido, e a questão do suporte para esse empreendedor.
Então, assim, o startup, de nome, ele trabalha com o que a gente chama de top 30. Ele escolhe os 30 melhores ecossistemas, né, com alguns eixos de performance, que eu não estou descrevendo todos eles aqui, mas que mostram tanto que essas cidades, esses ecossistemas, são atrativos para receber empreendimentos estrangeiros. Então, ali vamos lá no top 10, né? Então, a gente vê ali o Vale do Silício, né, como uma referência. Logo na sequência, ainda nos Estados Unidos, Nova York. Aí a gente vê ali no segundo lugar disputando com Nova York e Londres, que também tem muito incentivo, né? Principalmente nessa parte de software. China, logo na sequência com Pequim, Boston. E aí a gente vê uma novidade que é São Paulo voltando para o ranking ali no top 30. Que isso para a gente é um cenário extremamente positivo. E ainda nessa questão de contexto, de panorama, o Brasil hoje a gente possui 9 unicórnios, né? O que são unicórnios, Cris? Unicórnios, eles são essas startups que elas valem mais de $1 bilhão. E o que a gente pode também tirar de proveito com o ecossistema de São Paulo em termos de aprendizado e por que ele está ali no ranking, né? Como ecossistema que recebe tanto empreendimentos estrangeiros e como ele fomenta esse empreendedorismo naquele ecossistema. Hoje, a questão de talentos acessíveis, recursos humanos qualificados é um ponto forte dentro do ecossistema de São Paulo. Dentro do top 30, o que fez também com que nós aparecêssemos enquanto Brasil e São Paulo dentro do Dinome foi a questão dessa vertical de fintechs, né, que são esses empreendimentos tecnológicos voltados para financial. E aí acho que é importante ver também a questão do fomento, né, que existem muitas linhas que favorecem o surgimento de empreendimentos nesse sentido em estágio inicial, ou seja, trabalhando da ideia até o desenvolvimento do negócio. E aí a gente falou então um pouco de mundo, né, trazendo esse top 30 dos ecossistemas que são muito atrativos para o processo de internacionalização, porque dentro do contexto de internacionalização, quando a gente tem como meio, seja a exportação de bens de consumo ou de serviço, ou seja na questão de captação de investimento, ou de uma aceleração no exterior, enfim, das várias estratégias, né, que dão suporte à internacionalização, é importante ver não só a questão que muitas empresas trabalham, que é a questão da vantagem do câmbio, né? Quando o câmbio oscila em favor do Brasil, a gente tende a fazer essa canalização para o mercado internacional, principalmente quando é produto, né? E isso não é só um fator para ser olhado, porque quando a gente pensa em internacionalização, a gente tem que pensar nas questões das relações bilaterais. Então, esse ranking, ele também mostra o quão atrativo e o quão essa relação ela pode ser facilitada, né, por meio de toda essa rede desses eixos de apoio. E aí eu trago um outro estudo, né, da Latinoamérica, da América Latina, de Private Equity, que demonstra a questão de capital de risco, né, para a questão de investimento em empreendimentos de inovação. E aqui, quando a gente fala em América Latina, entra o México, mas a gente vê o tanto que o Brasil em América Latina se destaca na questão de venture capital. Então, a gente pega mais de 55% dessa fatia, demonstrando quão o Brasil, ele investe em startups e dá essa condição, né, para ela poder escalar, enfim. E na sequência a gente vê México, na sequência Argentina e Chile. E aí a gente vê o tanto que esses ecossistemas eles são atrativos. Se a gente pensasse não Europa, Estados Unidos, Europa e Ásia, mas pensando se fosse América Latina, quais seriam os mercados mais atrativos nesse sentido. E aí, de novo, nessa questão de contexto, não dá para deixar de fora a questão das mudanças que vão ser provocadas, né, no contexto da Covid. Então, a Covid, ela acabou trazendo, querendo ou não, ela foi uma aceleradora, né, no processo de digitalização dos pequenos negócios. Enquanto uns nessa charge falam assim, a questão da transformação digital está anos-luz, a Covid acabou trazendo essa aceleração nesse processo e nos ensinando que a gente precisava não parar tudo e como é que a gente consegue manter um desenvolvimento econômico que ainda vai estar retraído, né, mas de forma com que a gente consiga manter um certo dinamismo na economia nesse sentido, né, gerando negócios, enfim. Então, a digitalização, ela traz nesse sentido a questão de que o trabalho ele acabou sendo pulverizado nessa questão do teletrabalho, então a produtividade ela precisa ser ainda alta,
mas ela está pulverizada. Então, existem todos os mecanismos para ajudar nessa questão do trabalho. A questão também de investimentos, negócios que estão sendo fechados com investidores já de forma remota, né? Não tendo agora, né, como essa necessidade de fazer presencial. Então, isso também é um avanço muito importante. A questão também do conhecimento. A gente tem percebido nesses últimos dias, nesses últimos meses, a questão da qualificação, né, de forma online, de forma digital, e também da questão da conexão nesse momento, né? A gente percebe que dentro daquele ranking ali do Dinome, muitos daqueles países têm seus programas de aceleração para atração de empreendimentos estrangeiros, fazendo isso já de forma remota, de forma digital. Então, a gente já vê oportunidades de fazer soft landing, startups a participarem de programas de aceleração já de forma remota, né? A gente percebeu isso já no Collision, o Web Summit, que é um grande evento também para startup, está migrando para esse modelo do digital. Então, assim, o mundo já se mobilizou para trabalhar já de forma digital, né? Tá, então a gente falou de um panorama, a gente mostrou um pouco de possibilidades em termos de mercados, né, que podem ser mais favoráveis a receber os nossos empreendimentos brasileiros. Falamos da Covid enquanto acelerador, né, desse processo, né, de digitalização, facilitando uma parte de conexão, então o mundo não parou por conta disso. Então, quais são as oportunidades que o Sebrae também está trazendo para os nossos empreendimentos, para as nossas startups, né? Hoje a gente tem o nosso curso de internacionalização para startups e ela é muito mais abrangente, ela pode ser para qualquer empreendimento, mas principalmente esses de base tecnológica. E eu vou explicar um pouquinho o que ele contém mais à frente. A gente tem parceria com a Amprotec, que hoje é a associação que representa as aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, coworkings, junto com o Itamaraty, a Apex, o Land to Land Connect, que é justamente toda uma agenda de negócios, que eu também vou explicar num slide a seguir, como é que é a dinâmica desse programa. E o Startout Brasil, que também é um programa que ele é realizado por 5 instituições, dentre elas o Sebrae. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, sobre o curso de internacionalização, ele está na nossa plataforma, né, de educação à distância, lá no portal do Sebrae. Ele é um curso de duração de 2 horas. E o que ele trabalha, basicamente? Internacionalização, explicando que ela é possível, mas que eu preciso entender alguns aspectos que elas são importantes dentro do processo. Algumas estratégias, né, dentre elas, a questão da exportação, do soft landing, da aceleração, da atração de investimento estrangeiro. E ela traz também alguns aspectos mais práticos, algumas dicas, né? E aí eu vou entrar agora no Startout Brasil. Naquela charge que fala que a Covid acabou acelerando essa questão da digitalização, para o Startout não foi diferente. Hoje o Startout Brasil, ele é realizado, né, pela Amprotec, Sebrae, Apex Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia. Esse aqui é um pouquinho do portfólio, não tem todas aqui, das startups que já participaram do nosso programa, né? Aqui são alguns destinos que o Startout ele já passou, então são ecossistemas que a gente ativou, né? E que a gente sempre, né, lógico, a gente tenta fazer sempre essa conexão, porque o nosso objetivo é a efetividade nos negócios. Então a gente já passou por Buenos Aires, lá em 2017, que foi o nosso piloto. Paris também foi em 2017, em que a gente também fez uma parceria lá com o Parrico, Business France, para poder fazer essa edição. Berlim, Miami, Lisboa, Santiago, Toronto, Boston e Xangai no ano passado. O Startout ele é um programa que ele é 100% subsidiado pelos parceiros. E o que a startup ela vai ter em termos de custos? Ela vai ter o custo geralmente nas partes presenciais, né, que é a parte da oficina, que ela geralmente acontece em São Paulo, e a questão da passagem também hospedagem para a missão. Só que a gente tem aqui um apoio que ele é muito importante. Aquelas startups que demonstram maior fit com aquele mercado, aquelas 5 primeiras melhores ranqueadas, elas recebem uma passagem, né, pelo programa.
E o que a gente espera num programa de soft landing como esse? A gente espera, de fato, que elas fechem negócios. E, nesse sentido, a gente entende como possíveis estratégias e negócios a questão dela ter captado recurso fora, né, seja ter atraído um olhar e um contrato com o investidor, ter feito uma joint venture, ou uma parceria tecnológica, né, com aquele ecossistema, ou licenciar a tecnologia. A gente tem muitas startups também que foram conosco da parte de economia criativa, então licenciamento de marca, né, de alguma tecnologia. A exportação, porque a gente também tem algumas startups de hardware, elas são menores, né, dentro do Startup do Brasil, a gente tem mais digitais. Abertura de uma unidade do exterior, ou ter um canal, né, de venda, de comercialização lá no exterior, participar de um programa de aceleração no exterior, enfim, alguns resultados nesse sentido. Então, dentro desses 9 ecossistemas que a gente já passou, a gente teve 97 startups, né, participantes, com 98 resultados de negócio, seja em inovação, seja na parte mesmo de deals. E ainda dentro disso, 75 negócios facilitados são mais essa questão mesmo dos deals, de contratos de aceleração, enfim, nesse sentido. E uma expectativa de 38 milhões de negócios gerados, com mais de 900 inscrições até essas edições. E como é que se faz para participar de um programa como esse? A gente sempre abre uma chamada para aquele mercado, né? Então, a gente diz quais são as verticais que aquele mercado espera atrair as tecnologias. O que a gente avalia quando temos a seleção? O modelo de negócio, se de fato ele é inovador. Se a startup ela tem uma equipe com qualificação, com uma experiência em internacionalização, que vai dar conta desse processo. De novo, o grau de inovação, a maturidade da startup para que ela possa fazer essa inserção internacional sem comprometer a operação dela também aqui no Brasil. Mas se os objetivos dela têm sentido com aquilo que o mercado está oferecendo dentro daquela chamada. Na seleção, a gente já também avalia a questão da proficiência do empreendedor com a língua inglesa, então ele preenche toda a parte do formulário em inglês e ele faz um pitch em inglês para que a gente possa entender um pouco como é que é a proficiência da língua, né? Se a gente está falando em internacionalização, a questão da língua ela é um aspecto muito importante. Depois que ela é selecionada, né, e validada tanto internamente como no mercado, ela passa por um processo de capacitação e ela recebe uma consultoria sobre aquele mercado para poder fechar a estratégia. Ela recebe toda uma qualificação à distância que é propiciada, né, pelo Passaporte pelo Mundo lá da Apex, os mentores qualificados ali pelo Ministério da Economia, tem um workshop presencial e todo um treinamento do pitch para adequar para ela poder tanto fazer isso com matchmaker, para fazer rodadas de negócios, quanto, né, apresentar para o ambiente de inovação e de atração de investimento daquele ecossistema. Na missão, a gente tem uma série de agendas muito pesada que acontece numa imersão de uma semana. Então, essas startups acabam fazendo pitch, ela tem um seminário com os prestadores de serviço locais, como contadores, como advogados, né, para saber como abrir operações locais, como contratam pessoas, enfim. Tem as reuniões que foram agendadas previamente ali na parte de capacitação com o matchmaker, visitas técnicas para os ecossistemas, onde também elas fazem apresentações, né, até para que o ecossistema entenda um pouco a dinâmica daquele negócio e, enfim, para poder fazer toda essa conexão para uma aceleração, para uma incubação, uma agenda nesse sentido, né, de negócios posteriores. E depois que elas voltam da missão, a gente tem todo um acompanhamento junto com as embaixadas e com a Apex, e principalmente com o pessoal do Lens to Lens Amprotec, para fazer com que esses negócios, de fato, se concretizem. E a gente também fecha com a consultoria de internacionalização para ver qual que foi a melhor estratégia que aquela startup definiu para a internacionalização do seu negócio. A gente vai ter uma edição que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e eu já comentei como é que é feito esse processo. Então, quando eu falei ali um pouco da Covid, que ela acabou propiciando essa digitalização, a gente está agora com novidades para o Startup 2.0. A gente vai ter inscrições abrindo agora para o ciclo Bogotá-Medellín. E quais são as novidades para isso? A gente entendeu que a gente precisa melhorar a questão da conexão
começando aqui no Brasil, se está todo mundo pensando em plataformas digitais, se as conexões já começam de forma digital, então o Startout vai selecionar até 40 startups, né, no processo aqui de missão virtual. Então, a gente vai ter uma parte de preparação e conexão já com a agenda de negócio aqui para as 40. Depois a gente vem nessa estratégia de funil, selecionando aquelas 15 melhores, né, e que estão tendo, de fato, já um desdobramento de negócios, para a parte de imersão, que vai ser a missão, que ela, como ela já era conhecida, né, e uma parte que também é uma novidade é essa missão follow-up. Então, aquelas 5 startups que sinalizarem que já tem um negócio para fechar nos próximos 60 dias, elas vão receber um apoio do programa para elas conseguirem, de fato, concretizarem esses negócios. Enfim, essas são as novidades do programa. E aí eu comentei como também uma outra estratégia de conexão digital, o Land to Land Connect. A Amprotec ela já tem um programa de internacionalização, né, e ela já operava isso tanto com o Sebrae, quanto com o Itamaraty, quanto a Apex, mas ela resolveu também fazer esse formato digital. E aí, a gente já teve esse lançamento, o objetivo do Land to Land Connect é ter uma estrutura, né, de negócio, de programação virtual. E ela tanto vai propiciar startups ali mais early stage, né, para entender um pouco quais são os mecanismos daquele ecossistema para apoio para startup, né, para aquele ecossistema, como também ver, além disso, como fazer um soft landing, incubação, enfim. E também para quem, startups como mais maduras, né, que já participaram de um startup, que querem dar continuidade para o seu negócio, mas que já querem questões mais robustas, como participar em parques tecnológicos, a questão também da parte de atração de investimento, na parte de VC. Aqui eu falei um pouquinho sobre essas introduções, né, e essas conexões, e aqui é um calendário que a gente vai ter até o final do ano. A gente teve no dia 30 de julho o nosso primeiro Lands to Lands Connect, que foi com Lisboa, com uma adesão bastante interessante. O segundo a gente vai ter falando um pouquinho sobre o ecossistema de Xangai no dia 26 de agosto. O próximo é Toronto, em setembro. Outubro a gente vai falar sobre Xangai. Novembro, Boston e Paris, e ainda em novembro, porque dezembro a gente geralmente começa uma desaceleração, né, nas programações. Então, o ecossistema de inovação Land to Land, ele permite essa conexão com os ambientes de inovação, né, que já são já de domínio e de articulação da Amprotec, e que a gente conseguiu ativar também por meio do programa Startup Brasil. Esses ecossistemas, eles já são bem familiares e eles são muito receptivos, né, com as nossas startups brasileiras. Então, a base de escolha para todos esses ecossistemas foram a questão do custo de instalação, a gente ter tido empreendimentos brasileiros como casos de sucesso, informações, né, sobre mercado, sobre o próprio ambiente em termos de apoio. Na parte institucional, os MOUs que a gente tem para facilitar nessa troca, esse intercâmbio, porque como eu comentei ali, na parte de internacionalização, a questão dos acordos bilaterais, elas são muito importantes para qualquer estratégia de internacionalização. Então, a gente tendo isso, Brasil com aquele ecossistema, facilita, né, esse intercâmbio para negócios. A questão do mercado, né, a questão daquele mercado com relação ao grau de internacionalização, a questão de atratividade e da receptividade para empreendimentos estrangeiros, né? E a questão das barreiras, a questão de entender um pouco das diferenças culturais, que a gente já conseguiu minimizar por conta desses contatos anteriores. Também a gente tem sempre um desafio da questão do idioma e dos custos, que a gente tenta, nessa balança, priorizar aqueles ecossistemas, lógico, que vão ter um apoio melhor para diminuir ou minimizar a questão do investimento da startup para acesso àquele mercado. E, lógico, acesso ao capital, né, que é a questão da questão do investimento daquele ecossistema para receber startups estrangeiras. Com relação à minha apresentação, é isso. Eu acho que eu estou tão acostumada um pouco com o pitch, eu acho que eu descompartilhei, né, a minha apresentação. Espero não ter estendido muito, Felipe, na minha fala,
e seja proveitosa depois para as perguntas e respostas. Sim, com certeza, Cristina. Muito obrigado pela apresentação. Acho que bem interessante esse panorama que você trouxe, né? E o impacto da pandemia houve uma aceleração ainda maior do processo de transformação digital que a gente tinha. E essas oportunidades que vocês têm, né? São programas bem robustos para empresas que têm interesse em aprofundar essa iniciativa de internacionalização em startups, né? Agora eu passo para o Guilherme para também fazer uma apresentação para a gente sobre o setor, internacionalização, né? Maravilha, obrigado. Obrigado, Felipe, pela oportunidade aí de poder falar sobre esse tema para a audiência aí. São 15 minutos, né? Vou montei aqui uma pequena apresentação de meia dúzia, literalmente 6 slides, onde eu procurei abordar assim os tópicos mais relevantes do processo de internacionalização. Então eu vou começar apresentando a Softex, o que a gente faz, um pouco de qual é o principal mecanismo para a internacionalização para as empresas de tecnologia lá dentro da Softex, e depois eu entro um pouquinho no que é a nossa tese de como executar a operação internacional, né? Muito de acordo mesmo com o que a Cristina apresentou, do que ela falou sobre os formatos, né, de ida a mercado e tal. Então vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou compartilhar a tela quando vocês conseguirem ver, vocês me avisam, por favor. Acho que, não sei se está indo. Eu acho que não está indo, né? Aqui ainda não. Você tem que ir no share screen, aí você compartilha a tela e abre o aplicativo. Você vai parar de ver a gente. Eu tô fazendo, só que eu acho que eu tô com um problema no meu browser aqui, na versão dele. Ele tá dando uma mensagem de erro do Catalina, do Mac Catalina aqui. Não tem problema, eu faço aqui no Gogó mesmo. Bom, para quem não conhece, a Softex, ela é uma... Depois eu compartilho a apresentação com vocês, mas a Softex, ela é uma OCIP, ela é uma entidade privada. Nós fazemos projetos em parceria com entes de governo, seja governo federal, estaduais, municipais, implementando atividades de política pública, né? Então a gente trabalha no que nós chamamos de tríplice hélice, que envolve governo, empresas e academia. E nós nos posicionamos no centro disso, fazendo essas conexões, né? Tem muito projeto dentro de casa que fala de inovação. Existe uma área, a maior área da Softex é a área de inovação, onde nós montamos atividades de conexão entre as startups ou scale-ups, empresas mais maduras, e a indústria, o que nós chamamos de indústria, ou corporações, né, ou compradores de tecnologia, que tenham ou não programas de inovação corporativa dentro de casa, né? Eu estou há 6 anos na Softex e eu sou responsável pela área internacional. Então, o principal veículo de articulação para a internacionalização de empresas hoje, lá dentro da Softex, é um programa em parceria com a Apex Brasil, chamado Brasil IT Plus. Então, o Brasil IT é um programa que existe há 15 anos, desde 2005, e nós somos, bianualmente, nós renovamos o convênio, a parceria, para trabalhar o esforço de internacionalização das empresas, né? Esse programa, o Brasil IT, ele tem um tripé de atuação. A gente trabalha, o core business dele é promoção comercial. Então a gente trabalha muito no subsídio, no apoio à participação de empresas em eventos internacionais, feiras, missões, rodadas de negócios, mas nós temos também um pilar de inteligência
e aí as entregas de inteligência vão desde um webinar de 30 minutos até uma consultoria bem aprofundada mesmo, nós chamamos de treinamento bem aprofundado no negócio da empresa, sempre com foco em mercado internacional. Então, a gente pode falar desde captação de investimentos em fundos internacionais para acessar mercados, como fazer o seu valuation, como saber quais são os mecanismos de valorar a tua empresa para uma operação internacional. A gente fala de aspectos legais e tributários de uma operação internacional, como construir o seu go-to-market, como desenhar um plano de marketing e um plano de vendas, né? Como você faz um plano de gestão, identificação e gestão de canais de distribuição no mercado internacional. Então, tudo isso, toda essa temática que envolve ida a mercado, a gente aborda, e as entregas vão desde um webinar, passando por... Nós fazíamos muito workshops, né, presenciais, de 1 ou 2 dias de duração. A gente acabou substituindo isso esse ano por mais webinars, mais lives e relatórios, muitos relatórios, que a gente faz upload no nosso site. E o terceiro pilar é um pilar de relacionamento. Então, como é que a gente trabalha esse pilar? Sempre foi de uma forma meio orgânica, trabalhando o mailing que nós temos hoje, muito de CIOs no mercado internacional, alguns canais, fundos de investimento, aceleradoras internacionais, e o ecossistema brasileiro, composto pelas corporações, pelas aceleradoras nacionais. A Softex, ela é foi gestora por muitos anos do Startup Brasil, agora do programa IA2, do MCTI, dos programas de Startup Indústria, da ABDI. Então, nós, como gestoras desses programas, nós temos o contato com o ecossistema de corporações também, e, fora, obviamente, as startups e as scale-ups. Hoje, dentro do projeto setorial do Brasil IT, nós temos aproximadamente 190 empresas, de todos os tamanhos, de todos os perfis. Nós temos uma ferramenta interna chamada matriz de segmentação, e o nosso crivo, o nosso critério é justamente esse, a maturidade de uma empresa para uma operação internacional. Então, quando a gente faz a análise, esse raio-x da empresa, quando ela entra no programa, a gente não analisa porte, faturamento, quantidade de funcionários, ano de fundação. Isso são informações secundárias, complementares, né? Os nossos KPIs vão muito da maturidade da empresa em trabalhar um processo internacional. Vai muito, como a Cristina falou, proficiência no idioma, entendimento de uma cultura. A gente entende, por internacionalização lá dentro, nós entendemos não é apenas o processo aí eu acho que começa a primeira diferença entre exportação de produto e internacionalização de serviços ou software, né? A gente entende a internacionalização não de uma forma linear que você começa a exportar. Eu vim de setores de produto, né? Eu trabalhei mais de 10 anos em exportações de produto. Lá, o mindset era muito linear. Você começa em exportações não regulares, passa a ter isso de uma forma regular dentro da empresa, e começa a abrir operação internacional. Isso o qualifica, te joga um label assim de internacionalização. Dentro do ambiente de software, de serviço de tecnologia, isso não é tão linear, porque a empresa, o velho clichê, a empresa nasce global, ela nasce com uma solução. Você pode, às vezes, estar internacionalizado e nem saber. Eu tenho alguns casos dentro dessas 190 empresas do projeto que vendem de forma SaaS, ou tem aplicativo nas lojas virtuais de Apple ou de Android, e que quando fazem a checagem percebem que tem mais usuários fora do Brasil do que no Brasil. Isso acontece. A gente entende também por internacionalização a capacidade da empresa em negociar com interlocutores de fora. Não é apenas vender para fora, mas entender como você pode operar uma triangulação comercial, entender como você pode comprar ou ser comprado
numa operação internacional, entender como você pode executar uma parceria para uma entrada no mercado brasileiro e você funciona como um canal de um parceiro externo, ou ao contrário, que é o que nós, obviamente, promovemos, você entrar no mercado internacional usando um parceiro, teoricamente um concorrente, e ele se torna um canal seu, complementando as duas funcionalidades, a sua e a dele, para um cliente comum. Então, a gente entende a internacionalização de uma forma um pouco mais, assim, plural, né? Alguns números, né, para quem não tem, é uma pena eu não estar conseguindo apresentar, mas depois eu deixo disponível para a CNI, para o Sebrae, a apresentação, para deixar para todos o que eu tô vendo na minha tela, pelo menos, né? Desse mercado, para vocês terem uma noção de volume, eu tenho alguns números que nós pegamos aí com fontes oficiais. O Brasil, ano passado, passou a marca de 2 bi de dólares em exportações de software e serviço, todo o setor, e o nosso projeto setorial respondeu por 681 milhões, aproximadamente 35% desse volume todo, vieram dessas 190 empresas que eu mencionei do nosso projeto setorial. Né? A gente entrega isso de diversas formas, como eu mencionei, webinars, workshops, planejamentos estratégicos para as empresas, treinamentos, relatórios, etc. Né? Agora, eu abordei a forma, né, que a gente faz isso. Agora, para quem nós fazemos isso? Né? Qual é o nosso interlocutor do lado de fora? Por muitos anos, o nosso foco de atividade sempre foi no CIO, o comprador de tecnologia lá no mercado internacional. O CIO, ele continua importante, sem dúvida nenhuma, o CIO continua essencial no processo de decisão de uma empresa, entretanto, cada vez mais tem outros players participando dessa tomada de decisão, porque a gente entende cada vez mais, o Gartner fala muito disso, que o CIO ele tem sido posicionado muito forte como né, infraestrutura, então a gente está falando de compra de hardware de grandes volumes, gestão de backbone, de rede, participa sim de decisões mais estratégicas de compra de software, obviamente, mas aonde mora o nosso grande discurso de posicionamento das empresas de software, de tecnologia do Brasil lá para fora, é que a empresa seja uma parceira estratégica do negócio do cliente, e não mais um fornecedor. Então, como é que a gente fala isso de diversas formas nos nossos treinamentos, mas é basicamente você mudar a imagem da percepção do seu cliente para você. Você não é mais um fornecedor de um sistema de TI, você é um parceiro estratégico, e aquele é o coração da transformação digital. O seu produto, sua solução, ela se torna essencial para rentabilizar e melhorar o negócio do seu cliente. Então, qual é o novo stakeholder que a gente tem que conversar? Evangelizadores, influenciadores digitais, CDOs, né, o chefe de digital das empresas, até mesmo investidores e aceleradoras, alguns analistas de institutos de inteligência, como Gartner, Forrester, IDC, Ovum, que nós temos contato. Então, quando você muda o discurso de venda, você tem que pensar também em pivotar quem ouve esse discurso, né? E aí a gente entrega isso dessa forma para essa audiência, né? E quais são as formas, né? Nós mapeamos quantitativamente aí 7 formas, que eu vou passar bem rapidamente, de você entrar no mercado, né, internacional. Então, você pode ir organicamente, o que a gente chama de orgânico, você pode participar em feiras internacionais, uma após a outra, criando o seu próprio mailing. Feira é muito importante porque não apenas você tem uma geração de lead incrível, a centenas por evento, e eu percebi isso nessa pandemia, que nós tivemos que cortar, a gente fazia 10 feiras por ano, quase, a gente teve que cortar todas, porque as feiras foram canceladas ou viraram virtuais, enfim. E as empresas desesperadamente me pediam, eu preciso de um ferramental de geração de lead, né? Que é a feira.
E a feira tem duas outras características interessantes, que é o benchmark, então você consegue analisar o que está sendo feito lá fora também, de concorrentes, e conteúdo, né? Muitos dos eventos de tecnologia, eles têm keynote sessions, que são aqueles eventos, são aquelas palestras, audiências que você acaba aprendendo sobre tendências tecnológicas, etc, etc, né? E o posicionamento nesse perfil orgânico, ele tem que ser um posicionamento, digamos, professoral. Então, por exemplo, quando você vai participar de uma keynote dessa, de uma palestra dessa, você não fala o que você faz, quando você foi fundado, quantos clientes você tem, você explica sobre uma temática. Então, eu vou falar sobre mineração de processos, data mining, ou process mining, e aí você fala daquilo e se torna uma referência sobre aquela temática. E aquilo é uma forma de você gerar leads de uma forma até mais elegante, menos agressiva e mais, digamos, sofisticada para você conseguir atrair a atenção do seu cliente internacional, né, do seu lead, do seu potencial lead internacional. A segunda forma é a inorgânica, reservada aí a empresas que têm um volume de caixa bom, né? Você vai lá e compra, adquire uma operação de um concorrente internacional, basicamente você está comprando o modelo de operação dele, e o portfólio de clientes dele. Canais de distribuição, você pode estabelecer como é que você... existe aí uma arte, uma dinâmica para isso, né? Como você trabalha a criação e a gestão de um programa de canais. Um canal pode ser um concorrente seu que distribui o seu produto, pode ser realmente uma empresa que é, de fato, uma distribuidora, e aí ela complementa o seu produto num portfólio, pode ser um time de vendas, que você estabelece uma teia de vendedores aí para trabalhar, mas aí você tem que saber qual é a política de vendas nos Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente do que funciona no mercado brasileiro, né? Então, existe toda uma dinâmica de como você criar e gerir uma estratégia de canais, né? Follow the client, ou seja, você tem uma operação aí numa multinacional brasileira, essa multinacional abre uma operação em outro país, se tornando uma multinacional, né? E você vai junto, você segue o seu cliente. Então, eu tenho um grande cliente logístico, ele abriu um mercado na Argentina e ele precisa do meu sistema de gestão de frotas. Ótimo, eu vou passar a atender a filial argentina disso, estou me internacionalizando. A quarta forma é o soft landing, que o Sebrae falou bastante. A gente tem programas dentro de casa que mostram como você realiza isso de uma maneira, para quem não... o soft landing é uma maneira mais leve de você entrar com menos erro, de forma mais assertiva no mercado, e principalmente com menos custo, né? Abertura de escritório, operação de contabilidade, de advogado, de banco, legal, como é que você trabalha isso de uma forma um pouco mais barata, menos custosa, um investimento um pouco menor do que necessário, e faz dali o seu centro de operações, porque muitos mercados, o mercado americano, por exemplo, que é metade da nossa volume de exportação, o mercado americano ele é muito global e local ao mesmo tempo. Então, ele entende que as suas soluções são globais, mas você tem que estar na esquina dele, do outro lado da rua, para ele entender que você é uma empresa local e pode dar atendimento 24/7, né? Uma outra forma, a captação, né? A sexta forma seria a captação de recursos. Então, você ter como tese a sua internacionalização, hoje em dia, é um tema muito sexy para fundos de investimento aqui do Brasil, para que você consiga fazer um processo de captação para montar a sua operação internacional. E mesmo fundos de fora, ou aceleradoras, têm como tese empresas brasileiras e latino-americanas, então é interessante também abordá-los para que você faça a sua internacionalização por meio de uma captação, né? Aí é outra história, também envolve muito divisão de cap table, a sessão de equity, follow-ons, outras rodadas de investidores anteriores que já fazem parte do cap table da empresa. Aí é uma outra, digamos, um outro webinar, né? Mas tudo isso que eu falei
a gente aborda dentro dos nossos treinamentos do Brasil IT, né? E todos esses 6 que eu mencionei até agora, formatos, nós temos cases dentro de casa, dentro dessas 190 empresas, tem empresas que efetivamente aplicam isso. Finalmente, a 7ª opção, que a gente está começando nos últimos meses a trabalhar, Corporate Venture. Então, existem diversos programas de inovação corporativa, de Open Innovation, etc., no mercado brasileiro, que a Softex tem essa, como eu mencionei, tem essa familiaridade. E a gente quer fazer isso para o mercado internacional. Então, já estamos rodando um programa de treinamento para isso, que no fim do programa é o mapeamento de onde existem programas de inovação corporativa lá fora, para que a gente faça o pouso dessas nossas empresas que estão sendo mentoradas dentro do... Então, a gente usa o nosso poder institucional para colocar empresas previamente selecionadas, treinadas, preparadas, num programa de Open Innovation de um cliente do mercado internacional, né? E finalizando, no meu último slide aqui, quais são os pontos de atenção, né, que a empresa precisa ter para estruturar essa operação dentro daqueles 6, 7 formatos que a gente pensou, né? Mas independente de qual formato que você imagina, quais são, digamos, os pontos chave que devem ser pensados, né? A gente fala muito ter o foco na oferta. O mercado internacional, diferente do brasileiro, ele é muito homogêneo, e nós temos a tendência de prestarmos serviços bem heterogêneos, né? Então, focar, é isso que eu faço, é isso que eu vendo, eu sou especialista nisso. Isso soa bem ao interlocutor internacional, né? Ter um plano de inteligência de mercado, ou seja, saber tudo daquele mercado que você decidiu ir. Quem são os concorrentes, qual é o ticket médio, quais são os potenciais clientes, como é o perfil de compra daquele produto que você está se propondo a executar. Então, é um trabalho de inteligência prévio. Entender a dinâmica da competição é o nosso 3º ponto. Nós temos a tendência de achar que o competidor é o inimigo. O competidor pode ser um aliado no mercado internacional. Ele pode se tornar uma referência, um benchmark, um parceiro, um canal. Ele pode se tornar uma regulação, uma autorregulação até mesmo de preços e de serviço. Então, isso pode ser saudável para a empresa. Então, é uma mudança na chave de entender o papel de um concorrente, diferentemente do que a gente olha aqui. Modelo de distribuição e vendas, que é um pouco do que eu já mencionei de canal, né? Você tem que entender qual vai ser o meu modelo de vendas naquele mercado. Para o mercado A eu tenho que fazer isso, para o mercado B eu tenho que vender dessa forma, para o mercado C eu tenho que vender desta outra forma, e não replicar o modelo que eu faço em casa, no Brasil. É um ecossistema único, né? Que significa que você tem que pensar como uma startup, não importa o quão grande ou estabelecido você seja no mercado brasileiro. Então você se posiciona como um novo entrante naquele mercado. Trabalhar muito bem a equipe é o meu penúltimo ponto. Você tem que entender que a equipe ela tem que ser especializada naquele segmento. Não é apenas pegar uma pessoa que tenha proficiência em inglês e ela vai ser o head da operação internacional. Tem que ter outros skills e a equipe é um fator preponderante. E o último ponto é dinheiro. Tem uma brincadeira no setor aeronáutico que fala que o que faz um avião voar, né? São as asas, é a sustentação do ar, é o motor, na verdade é dinheiro. Mais ou menos, mal comparando, é mais ou menos assim que a gente pensa no mercado de internacionalização. E existe um investimento que deve ser feito previamente. Eu gosto de falar isso para as empresas, porque às vezes a empresa entende que, eu vou participar do programa do Brasil IT, eles pagam pela feira e fica de uma forma bem barata para que eu entre no mercado internacional. Não é bem assim. Você tem que pensar, como eu mencionei, em inteligência, gastar recurso para entender qual é a equipe que vai liderar isso, fazer uma pesquisa de campo, abrir um escritório local, ainda que seja de uma forma soft landing, efetivamente participar do evento. Então, tem que haver um pensamento prévio de quanto que eu vou ter que investir e qual vai ser meu ROI disso, qual vai ser meu retorno sobre esse investimento depois de X tempos de duração. Esse era o meu discurso, esse era o meu recado aí, e eu vou passar para você, Felipe, por e-mail depois, e aí você fique à vontade de distribuir a todos.
Obrigado, Guilherme. A gente encaminha para os inscritos no industriaglobal.com.br essa apresentação. Acho que são muitas iniciativas, né? E acho que daria para a gente fazer vários webinars para tratar de cada um desses 7 pontos que você trouxe para a gente. Para não tomar mais tempo, eu já vou passar para o Pedro, que aí vai nos brindar com o caso de sucesso dele, e aí depois a gente abre para perguntas, tá bom? Obrigado. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Legal. Chrome. Legal, vocês conseguem ver aqui? Acho que tá aparecendo para todos, né? Legal, maravilha. Bom, eu queria falar um pouquinho da Inevent, o que a gente faz, e também falar um pouco do... Eu vou aproveitar, né, a linha que o Guilherme estava falando agora da Softex, aproveitar e falar um pouco sobre isso. Softex faz uma coisa, o Brasil Plano do Brasil IT foi uma coisa muito boa, porque o que acontece? Quando a gente entrou no programa, acho que foi em 2017, um colega meu me apresentou, né, a Inevent, quando nasceu, quando a gente estava em São Carlos, no interior de São Paulo, e a gente começou a fazer... Né, participar de conteúdos, querendo vender nosso produto, e a gente conheceu um empreendedor que falou, a Softex tem esse programa, que é o que eu pergunto, o que é Softex? Né? Softex é uma agência do governo, né, uma agência privada que ajuda as empresas a irem para fora. Eu falei, interessante isso, vamos participar. E dessas feiras, né, o que acontece? Quando a Softex te dá a oportunidade de ir para um stand lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou fora lá no Barcelona. Eu, por exemplo, fico em Atlanta agora, meu sócio agora fica em Nova York, e viemos fazer a operação aqui nos Estados Unidos. Quando você vai para uma feira, por exemplo, para Gartner, que é uma feira que acontece em Orlando, você chega ali, você pode ser uma startup super premiada no Brasil, você pode ter ganhado vários prêmios de inovação, você pode ter sido selecionado por diversos setores de inovação, mas quando você chega lá na feira, é seu stand lá e tem mais 300 outros stands de um monte de empresa. E tem stand de gente da Coreia, tem gente de stand de gente de Israel, tem gente de stand da gente da Europa, dos Estados Unidos, de todo lugar. E lá, quando você está nesse nível, não tem mais essa diferenciação. Você ganhou os prêmios no seu país. Todo mundo ganhou prêmio no país deles. O cara de Israel ganhou um monte de prêmio lá em Israel. O cara da China ganhou um monte de prêmio na China. E tá todo mundo ali batalhando. Então, essa coisa que você não tem mais ali você tem que mostrar que seu produto é melhor. Você tem que mostrar que seu serviço é melhor. Então, você simplesmente tem que se virar para conseguir desenvolver uma técnica muito superior ao que você tinha antigamente, né? E isso é a grande vantagem da internacionalização, porque no momento que você se torna uma empresa global, né, global realmente, que está servindo diversos países no mundo, você está numa posição que você tem acesso ao mundo inteiro, né? Quando você vende para o americano, você está vendendo de forma global, para todo mundo vai querer comprar do que o americano compra, né? Então, isso é uma vantagem muito grande. Mas você não tem mais essa proteção, localmente eu era muito bem sucedido. Você tem que ser muito bem sucedido globalmente, porque você está competindo com todo mundo do mundo agora. Você não está competindo mais só com você numa região específica, você está competindo de uma forma com todas as empresas que estão ali no mundo, você tem que ser a melhor tecnologia, né? Então, isso foi fantástico para a Inevent, porque no início, quando a gente chegou, a gente chegou no primeiro evento, a gente não sabia muito o que fazer, a gente teve a preparação e tal, mas acho que a preparação nunca te prepara realmente para aquele momento de você entrar na feira e o cara vem falar com você e você realmente tem que se desenvolver ali rapidamente. Mas a gente está fazendo isso há 3 anos e agora a gente tem uma experiência muito boa de tudo que a Softex trouxe para a gente. E acho assim que é a melhor iniciativa que a gente viu no Brasil inteiro para você se internacionalizar. É esse programa do Brasil IT Plus. É um programa que exige muito de você, ou seja, não é uma coisa que você tem que simplesmente investe 1 hora por ano e vai dar tudo certo. Você tem que colocar como projeto core na empresa, mas se você fizer, vai ser uma das principais iniciativas suas de geração de renda de toda a empresa, né? Hoje em dia, vários e vários negócios que a gente tem vieram por iniciativas que a gente começou 3 anos atrás, quando a gente foi para uma feira do Brasil IT Plus. Então, foi algo excelente para a nossa internacionalização. A Inevent, a gente é uma empresa, então, a gente organiza convenções, né, organiza eventos, conferências, treinamentos internos de empresas, principalmente na parte virtual, agora recentemente. A gente começou nossa internalização em 2018, em 2019 fomos aceitos na Y Combinator, é uma grande aceleradora na Califórnia, no Vale do Silício, e desde então estamos trabalhando principalmente com os clientes americanos e europeus, né?
A gente trabalha com essas grandes marcas aqui, temos clientes globais, a gente faz agora em torno de 4 mil eventos por ano em 138 países. Esse foi um número que a gente bateu no final do ano passado, 138 países agora a gente tem cliente pagando, e eles pagam por uma conferência, né? Então, eu quero fazer um evento, quero fazer 2 eventos, quero fazer 5 eventos. Aí eles têm um preço por essas convenções, eles fazem o pagamento via cartão de crédito e eles usam software, um SaaS, né? Como o Guilherme explicou, é um software que você paga pelo uso, como tem vários outros também que a gente conhece, tá? Então, a plataforma permite, por exemplo, que você faça encontros virtuais, você pode fazer salas de networking 1 a 1. Então, o que a gente antes tinha um pavilhão de eventos, né, que era presencial, que você ia no IMB, por exemplo, hoje em dia você vai ter isso, o novo pavilhão de eventos virtual vai ser a InEvent. É onde você vai ter todas as reuniões, todas as transmissões, todo o ambiente de negócios, tudo vai ficar dentro da InEvent. Ele funciona no tablet, funciona no computador, né, e isso simplifica muito sua vida no dia a dia. Aí você tem também a parte de dashboard, você pode fazer gestão, marketing, promover seu evento, né? Tem que ter os clientes vindo para o evento, parte de engajamento, mensurar, né, quantas pessoas vieram, onde elas acessaram, os patrocinadores precisam saber, né, onde que as pessoas passaram, quantos leads foram gerados, né, quantas reuniões foram agendadas. Você vai ter tudo isso dentro da plataforma virtualmente, né? E aqui são algumas coisas que a gente colocou. Então, isso aqui é um pouquinho da InEvent, do que a gente tem feito. E o que é legal é que esse resultado que a gente teve, né, deixa eu abrir uma outra tela aqui para mostrar para vocês uma coisa legal. Esse resultado, essa promoção, principalmente esse resultado de staff 100% focado, trouxe um resultado muito legal. Isso aqui, ó, são todos os reviews da InEvent nesse website americano, que é o G2 Crowd, que ele mostra todas as empresas de virtual events no mundo, tá? Isso aqui não é uma coisa local do Brasil, da América Latina, isso aqui é um case global de todas as empresas que existem no mundo, tá? E a InEvent hoje em dia é a empresa número 1 no mundo de virtual events platforms, né? Isso é um ranking que a gente tem tanto no G2 Crowd quanto agora no Capterra, que a gente também está entrando. Capterra é um outro site de reviews que é da Gartner, tá? Que é uma empresa muito legal. Então, isso aqui foi um caso que começou através desse incentivo que a gente teve da Softex, de realmente descentralizar e ter um foco muito grande no foco no global, né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre dar um pouco de contexto, o que a InEvent tem qual que foram os nossos passo a passo, né? Como é que a gente fez isso? Então, a primeira coisa que a gente fez, uma coisa que a gente ouviu logo no início do programa, né, Softex, foi, você tem que colocar as melhores pessoas na operação do global. Se você vai colocar, vou contratar um cara que fala inglês e jogar ele lá nos Estados Unidos. Não era a recomendação que a gente recebeu. A gente falou, você tem que colocar o seu time A, né? O time A para operar nos Estados Unidos e para expandir a operação. Então, foi isso que a gente fez. A gente vieram sócios aqui para os Estados Unidos para a gente operar. Foi uma primeira coisa que a gente fez. E você tem que ter uma visão globalizada. Você não é mais uma empresa brasileira, você não é mais uma empresa americana, você não é mais uma empresa europeia. Você é uma empresa global. Você representa todos os países, né? Então, isso foi a segunda coisa que a gente viu. Você tem que representar todos os países. Você não pode colocar lá no footer, made in Brazil, made in United States. Você tem que colocar made global, né? Todos os países estão representados aqui. Não importa onde você é, né? Então, você tem que colocar o site traduzido, e não somente em inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. É o que a gente tem hoje em dia no site. Porque o cara quer chegar lá e escolher, só alemão. Sou francês, eu queria clicar francês e está tudo em francês. Ele não quer saber se você é uma empresa americana, se é uma empresa do Brasil, né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez um grande esforço de tradução. A gente contratou um serviço também, né? Pagamos esses serviços online, eles traduziram todo o site para a gente. Então, isso foi uma coisa bem interessante. E ter essa visão de pensar, o cara, ele vai comprar, o seu cliente, ele vai comprar através do canal que ele sente que é local para ele, né? Então, você não pode colocar, por exemplo, um erro muito comum que eu vejo é o cara coloca o site em inglês e acaba em .com.br. Isso é um erro. Você não pode colocar .com.br porque não é local. Isso é local do Brasil. Se você quer vender globalmente, você tem que colocar um domínio .com. Se está vendendo para o Canadá, você vende, coloca .ca. Se está vendendo para os Estados Unidos, é .s. Para a Europa, é .eu. Né? Você tem que ter o domínio apropriado de onde você está, né, fazendo negócio, de onde você está participando. Mesma coisa se aplica de suporte local, por exemplo. O cara que é europeu, ele não quer ligar para o número que é mais 55 ou para o número que é mais 1. Ele quer ligar para o número que é mais 44, que é o country code
da Inglaterra, por exemplo, eu quero ligar para um número francês ou para um número português, por exemplo, porque esses são os países que estão perto ali da região dele, né? Então, toda essa parte de localização, né? Você tem gente que uma coisa que a gente faz na parte de fluência, a gente colocou no nosso recrutamento, você tem que ter TOEFL. TOEFL é um exame de proficiência de inglês, que você avalia quanto que você tem com a sua proficiência, vai de 0 até 120 pontos. A gente recruta gente que tem pelo menos 95 pontos no TOEFL, e aí o cara, né, tem um adicional por isso, e ajuda muito no nosso recrutamento. Então, é uma coisa que você pode tornar esse processo padrão, né? Você fala para a pessoa, preciso do TOEFL, e ela precisa ser fluente, porque isso ajuda muito, né? Ela espera que... É a mesma coisa de você estar comprando um produto no Brasil, e a pessoa não fala português fluente. É estranho, né? Você quer uma pessoa que fale português fluente. Então, são todos esses itens que a gente vê que na nossa operação a gente foi arrumando com o tempo, né? Muito com a orientação de todo mundo falando, olha, você tem que ter um número local para o cara, tem que ter um site local para o cara, você tem que ter um domínio local para ele, você tem que ter uma equipe que trabalhe na time zone dele. Todos esses itens foram importantes. A gente demorou 3 anos para fazer isso tudo. Acho que no final tem sido muito proveitoso, porque agora a gente vende para esses 138 países, não por causa que a gente focou em 138 países, a gente focou em 5 países. Mas aí o pessoal acaba conhecendo, essa solução usada principalmente nos Estados Unidos. Aí o cara recomenda para o colega dele na Indonésia, o cara recomenda na Austrália, o cara recomenda... E acaba que esses outros 100 países vieram de recomendação desses principais 5 países, que são os mais influentes, né? Mas isso foi um trabalho muito grande de detalhe e trabalhar muito nessa coisa de, isso aqui é uma coisa, esse detalhe que não faz sentido para o cliente local, você tem que adaptar, você tem que colocar em inglês, você tem que colocar no telefone que ele precisa. E aprendendo, assim, acho que nos últimos 3 anos participando da Softex aí foi algo maravilhoso. A gente aprende imensamente no dia a dia. Não foi um processo que, foi num evento e já começou a vender. Não foi. Não tivemos esse resultado no primeiro ano. Mas depois de 3 anos, assim, os resultados são impressionantes. Até mais do que eu esperava em termos de resultado, né? Esse é um pouquinho do nosso depoimento aí de como, o que a gente tem feito nos últimos anos da Inevent. Ok. Obrigado, Pedro. Acho que com certeza é um caso de sucesso, uma empresa. Então, vamos passar aqui para as perguntas. A gente já está um pouco avançado da hora, mas a gente vai tentar responder o máximo aqui do que a gente recebeu pelo chat, tá? A primeira eu vou fazer já em conjunto, tanto para a Cristina quanto para o Guilherme, né? A gente recebeu a pergunta da Andrea, sobre quais são os tipos de serviços mais internacionalizados do Brasil. E aí o Alberto também complementou, perguntando os casos de sucesso do Brasil IT na América Latina. Quer comentar alguns também, empresas ou também no âmbito de setores que mais se destacam aqui na América Latina. Cristina, quer falar, por favor? Ok. Em relação aos setores que mais internacionalizam, quando a gente pensa em startups mais digitais, a gente tem visto muito dessa parte de que tem alguma tecnologia agregada de IoT, de inteligência artificial. Então, são algumas tecnologias que são agregadas dentro do serviço que acabam tendo esse mercado mais demandado pelo exterior. Acho que em termos de serviço, porque acho que as outras 2 perguntas têm mais a ver com o Guilherme, né? É exatamente isso aqui. Eu estava pensando, anotando os casos de sucesso assim dentro das soluções de tecnologia que a gente tem, são sempre quando atualmente são quando empresas agregam características de inteligência artificial dentro de alguma solução que já exista. Por exemplo, o cara ele tem um software de ERP e ele criou uma característica de inteligência artificial, ou ele tem, hoje em dia está muito forte, né, tecnologias conversacionais, e ele coloca características de chatbot, e até num nível acima de inteligência artificial, e aí isso faz com que ele tenha aí esteja mais up-to-date assim, no mercado, né, digamos assim. Se pensasse em setorizado mesmo, me vem à cabeça algumas soluções de fintech para mercados latino-americanos, e algumas soluções industriais, muito nichado, assim, para alguns
segmentos industriais aí de mercados internacionais. A outra pergunta foi cases, nomes de empresas que tenham cases? Isso, foram casos de sucesso do Brasil IT. Olha, tem vários, assim, a gente cita, de novo, né, tem uma abrangência muito grande da forma com a qual você entra num mercado e se estabelece, se mantém no mercado. E como assim, a gente tem um sortimento muito, muito diversificado de empresas, a gente pode citar empresas como a própria Inevent, que a gente teve o depoimento do Pedro, como a funcionalidade do programa apoiou a estratégia deles. A gente tem empresas como a Rocket Chat, que é uma empresa, uma concorrente direta global do Slack, muito parceira nossa e está indo muito bem no mercado internacional. A gente tem a Digibi, que é também uma empresa fortíssima aí que está despontando no mercado. A gente tem a Everflow, que é uma spin-off da Icarotech, as duas com um bom desempenho no mercado internacional. A gente tem ela se chamava Social Condo, eu esqueci o nome agora, SquareQ, ela mudou o nome, mas ela fez uma operação ela foi adquirida, uma parte dela, e aí ela conseguiu entrar no mercado da América do Norte, nos México, Estados Unidos e Canadá. É uma solução de gestão condominial, e aí exponenciaram, assim, da noite para o dia, a quantidade de clientes no mercado internacional. A gente tem eu posso citar até casos extremos, tipo TOTUS e Stefanini. A Stefanini, ela faz 15 anos que ela trabalha conosco. Eu não vou chegar ao ponto, obviamente, de dizer que graças a nós a Stefanini está presente em 36 países, não é verdade. Mas a Stefanini sempre consumiu atividades nossas para geração de lead, para participação e para entendimento daquele mercado que eles vão atuar, na estratégia inorgânica deles. A TOTUS, a mesma coisa, só que a TOTUS tem uma outra estratégia que não é inorgânica. Então, assim, eu citei aí uns 6, 7 nomes, tem vários outros, mas cada um tem um estilo. A Navita é uma outra empresa que é focada em soluções de telecom, eles montaram uma estratégia de canais no México. Então, assim, tem vários casos, né? Só complementando. Uma coisa. Desculpa. Desculpa, Pedro. Eu quero falar uma coisa do Guilherme. Acho que qualquer modelo dá certo. Perfeito. Isso é uma coisa que eu queria. Qualquer modelo dá certo. Isso não. Eu trabalho com software para ferrovias. Dá certo. Qualquer modelo. Os mercados globais são gigantescos. O que a gente precisa muito é isso, é se adaptar ao que eles precisam, porque, assim, eu vou nas feiras lá, eu vejo cada coisa que eu não entendo, eu, às vezes não entendo, eu sento para ver a demo do meu colega do lado, ele me explica, eu falo, eu não tenho a mínima ideia para que eu usaria seu software. Ele fala, não, para minha indústria eu vendo isso a $150 mil. Eu falo, perfeito, mas você tem que achar seu nicho, e isso é a melhor forma de escalar, né, no negócio. E, desculpa, Cristina, vou só completar um negócio, aproveitar a deixa do Pedro. Você falou um negócio que é super interessante, Pedro, na sua fala, que é o posicionamento global, você ser global. Só quem entende ou procurou pesquisar sabe qual é a origem do Waze, por exemplo. É que hoje em dia já está batido, todo mundo sabe que é israelense. Mas você não baixa o Waze e fala, nossa, esse software israelense é super interessante. É um software, ponto. Não interessa de onde... Você não sabe qual é a origem É isso que a gente tenta falar para as nossas empresas. Aquela mentalidade assim, brasileiro tentando vender no exterior não é o correto. O correto é você ser uma empresa global, cujo maior mercado, by the way, está no Brasil atualmente. Mas é uma incorrência do negócio. Você é uma empresa global, né? Desculpa, Cristina. Eu acho que, pegando um pouco a fala de vocês dois, o que a gente tem percebido muito operando alguns programas, na verdade, o mercado vem demandando as soluções, mas a gente vê um certo volume na parte realmente de fintechs, da indústria 4.0, da parte de saúde, são as mais demandadas, mas como o Pedro comentou, existe mercado para o mundo inteiro, sabe? Então, assim, você tem que ter essa mentalidade global para poder acertar quais são os mercados de destino, e talvez vão ter essas recomendações advindas disso, sabe? Exato. Então, era só um complemento. Exatamente. Perfeito, gente. Obrigado.
Tinha uma pergunta para o Pedro, se puder comentar um pouco como foi o impacto da pandemia na operação de vocês, como vocês se adaptaram, reagiram a esse nosso contexto. Essa é uma pergunta legal. Tem um contexto bom também de como os mercados globais funcionam, né? O que acontece? Quando chegou a pandemia, nosso faturamento caiu 98%, do dia para a noite. Então isso foi uma coisa, porque a gente fazia evento presencial, né? Então ninguém estava comprando mais. A gente falou, precisamos criar alguma coisa. Aí no nosso grupo lá da aceleradora na Y Combinator nos Estados Unidos, o pessoal falou, vamos fazer nossa demonstração aqui online. A gente falou, a gente pode criar um produto para isso, porque não tinha alternativa. O Zoom, por exemplo, que é o comunicador mais comum hoje em dia, ele só permite comunicação em vídeo para um grupo de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, é meio uma confusão. A gente falou, a gente pode segmentar isso, a gente pode criar uma coisa melhor do que isso. E a gente começou a desenvolver isso, desenvolver o protótipo para os nossos colegas cofundadores lá da aceleradora, eles gostaram, a gente falou, vamos avançar nisso. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, onde a gente está aqui, quando você acerta alguma coisa, escala muito mais rápido do que qualquer outro lugar do mundo. Porque o cara, ele não quer saber de implementação de 50 dias, ele compra hoje, ele usa hoje, o evento é amanhã, tudo certo, ele lê o manual, entendeu? Ele precisa de treinamento, onde é que está o vídeo? Ele faz tudo, ele carrega a responsabilidade como cliente de eu sou responsável pelo meu resultado, né? Isso é uma transferência do que a gente viu um pouco na América Latina em geral, isso é uma coisa da América Latina, não é do Brasil, que é, a gente tem muita dependência do fornecedor. O fornecedor, comprei, eu paguei dinheiro, então ele precisa me entregar o serviço, eu não vou fazer mais nada aqui, né? O mercado europeu e americano, você passa isso para ele, o cliente sente a responsabilidade de fazer tudo, né? A não ser que ele esteja pagando muito caro, a partir de $100 mil, que ele sente que tem uma coisa de serviço ali embutida. Então, a partir disso, em abril, maio, junho, foi um pouco ruim, mas em junho e julho, a gente voltou a crescer, e hoje em dia a gente cresceu 5 vezes o que a gente estava em maio, né? Por causa dessa transferência. O produto novo que a gente desenvolveu, ele acertou tanto o mercado, no nosso market fit, que em coisa de 1 a 2 semanas, todo mundo já estava falando sobre isso, nossos clientes, e eles estavam falando, recomenda isso, compra. A gente colocou a compra pelo site, o cara simplesmente passa o cartão de crédito, 6, 7, 10 mil dólares, e começa a usar o produto no mesmo dia. E ele usa, lê o manual, se tem dúvidas, pergunta pelo chat, e ele se sente empoderado para fazer tudo isso. Então isso é uma coisa assim, muito legal, porque se você tem um produto de alto nível, quando você acerta, demora para acertar, a gente demorou 7 anos. Mas quando você acerta, também é explosivo, é uma coisa que funciona bem rápido, todo mundo usa, né? O nome do jogo é simplicidade, né? Exato. Atualmente, né? A pergunta anterior, você lembrou bem, eu tinha me esquecido. A gente tem empresas hoje que elas têm performado bem no mercado internacional porque elas, o produto é um sistema de simplificação, plug and play de implementação, é o que o Pedro falou, aquelas implementações demoradíssimas e caríssimas, elas estão acabando. Hoje tem sistemas muito mais rápidos, baratos e plug and play, que você coloca no cliente, digamos, a responsabilidade de fazer isso. Porque o cliente não fala, mas não faz mais sentido eu pagar fortunas para você ficar 6 meses implementando e fazendo toda a integração. Essa integração hoje ela consegue ser feita por plug and play. Empresas que oferecem isso estão voando. Legal, obrigado, gente. Dado acho que a avançada hora, a gente vai encerrar por aqui, mas acho que os contatos de vocês, as apresentações a gente encaminha para as pessoas inscritas, se quiserem aprofundar também, conhecer mais sobre os programas que vocês apresentaram e sobre a Ineventos também, acho que fica oportunidade, né? Então, agradecer a vocês aceitarem nosso convite para vir aqui, compartilhar um pouco a experiência de trabalho nesse setor, que acho que é sensacional e só tem crescido, né, e aponta como uma tendência de futuro. Então, obrigado a todos também que acompanharam esse webinar e a gente volta semana que vem com o setor de imóveis, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.